Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber a aurora quando cevo a alma pra sorver o amargo. Esse silêncio que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu, é o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Voltar aqui no 5º distrito de Piratini, na propriedade do meu amigo, Dr. Frutuoso Luiz Araújo, Cabanha Redomona, onde aconteceu o Manancial, o encontro de arte e cultura. Para mim é uma viagem não só ao passado, mas uma viagem onde tudo era sonho, né? O Frutuoso Araújo, com toda a sua generosidade, trouxe para cá um encontro de amigos, né? Escolheu Piratini como sua querência, Piratini minha terra, se aquerenciou por aqui e aquerenciou por aqui também sonhos, aquerenciou por aqui também ideais de se fazer arte e cultura, de se fazer tradição, de se fazer amigos, de se fazer música, né? E eu tive a honra de ser convidado pelo José Carlos Batista de Deus, de participar do Manancial. O Manancial, que era um projeto de arte e cultura, que eram uns 30 ou mais, entre poetas, músicos. Foi um encontro primeiramente um encontro de amigos, né? Mas eram artistas que se reuniam num final de semana. Começava na sexta-feira esse encontro com um tema que era alguém escolhido para brindar com um tema, e os poetas então tinham que escrever, né, sobre aquele tema, e depois de feito o verso, era musicado e apresentado na noite de sábado. Então, de sexta de noite até sábado à noite, se fazia uma obra completa, digamos assim. Chegando aqui em 1994, me encontrei, né, com aquele sonho que tinha de um dia ser um representante dessa música. Encontrei aqui tantos e tantos ídolos, tantos e tantos nomes que eu só via no rádio, na TV, e buscava seguir seus caminhos. Um ano depois, em 95, chegando aqui já manancialeiro, já veterano, né, recebi com muito carinho outro amigo, outro irmão que fez parte também do início da minha carreira, me ajudou no meu primeiro LP, que foi o LP Um Canto para Ti, o poeta e pajador Paulo de Freitas Mendonça. Chegando lá, o primeiro que eu encontro e o primeiro que eu cumprimentei e que me cumprimentou foi o Cristiano Quevedo, que já era meu amigo. Isso era, 2 horas da tarde, acredito. Me propôs, vamos fazer uma parceria. Eu digo, olha, qual é o tema? O tema direcionava para onde os poetas iam escrever. Prosa vai, prosa vem, o tema já tinha sido lançado, né? Campo afora. Aí fomos até o carro, peguei um caderno, uma caneta e escrevi: este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber auroras quando ceva a alma para sorver o amargo. E mostrei para o Cristiano. Isso que te parece? E ele me perguntou, posso botar o título? Claro. E ele deu o título, Contraponto. A partir daí, na segunda estrofe, eu já usei da palavra contraponto e acabei criando uma anáfora, colocando sempre no início do terceiro verso de cada estrofe a palavra contraponto. E recebo das mãos do Paulo de Freitas Mendonça uns versos. Me dirijo para cima de uma pedra moura que tem aqui
potreiro das casas aqui da Cabanha Redomona, com o violão. Procurava um pelego, um tronco de uma árvore, uma pedra, um barranco, um local para sentar e para escrever, e principalmente para quem compõe, né? Para quem vai tocar violão, tem que achar um lugar para sentar. Então aqui, nessa nossa região, é a pedra mesmo, né? Que serve de banco na maior parte, né? Em todos os lugares, se a gente sair aqui fora, vai encontrar pedras aí na volta. E sobre essas pedras, né, muitas obras foram compostas, principalmente melodias, que os músicos pegavam então as letras e procuravam uma pedra, procuravam um lugar para sentar, para tocar e para compor ali aquele trabalho. Então, o contraponto mesmo, o Cristiano tem a pedra do contraponto lá onde ele sentou para fazer a melodia. Essas pedras aí testemunharam e com certeza elas têm guardadas muitas melodias boas que talvez não chegaram ainda aos ouvidos do mundo, mas nas pedras aqui desse local, desse 5º distrito, várias notas escondidas ali, e não são notas de ouro, né, mas são notas que são muito valiosas para a nossa música, com certeza. Até então eu não teria outra música, seria a música que eu iria me apresentar aquela noite. E tínhamos pouco tempo, né? Todo o festival dura 24 horas, isso já era na parte da tarde. Comecei a florear o violão ali, consegui fazer uma primeira parte, né? A parte A da melodia. Fiquei floreando várias vezes ali, meio precisando de ajuda. Mas é um festival que a generosidade e a comunhão de energias é muito grande. E eu já prendi o grito para o Fabiano: Fabiano, me ajuda aqui. Me dá uma mão aqui nessa melodia aqui. Prontamente o Fabiano se aproximou, com o seu violão também. Foi o primeiro contato que eu tive com a letra, contraponto. Ele já tinha alguma coisa bem definida ali e, na verdade, eu dei uma acomodada na música, fiz, eu acho que uma parte da melodia e nos acomodamos ali, vamos apresentar juntos. Aí quando a gente terminou a música, que a gente deu uma ensaiada para se apresentar no sábado à noite, que era onde se apresentava as músicas feitas desde sexta, eu digo, mas essa música ela é especial, é uma música muito interessante, muito bonita. Eu gostei da música, gostei da letra. Já ali já nasceu algo diferente, que o Fabiano já fez um dueto comigo ali, né? Então a parte mais forte da canção, no final da canção, já foi com o dueto, que acaba abrindo a harmonia, acaba também trazendo uma energia diferente, assim. E dali a pouco eu olhei e tinha um grupo de companheiros nossos em volta do Cristiano e do Fabiano. Aí eu pensei, opa, alguma coisa boa está acontecendo lá. E fui até lá, cheguei discretamente por trás de todos. Estavam o Fabiano e o Cristiano cantando a música, lendo naquele papel, produzindo a melodia ali, e os amigos batendo com o pezinho atrás, assim. Eu olhei e digo, deu coisa boa aí, e voltei para a beira do fogo. Fomos para o então palco, armado dentro do mato, era um tablado de madeira, embaixo de uma quincha, de um galpãozinho quinchado, né, que foi feito pelo Edson Silva, para que marcasse que ali era o palco, mas era no meio do mato, no meio do fogo, os outros participantes todos na volta ali, e a gente se atinha muito a letra, porque tu tinha que ler ali, não tinha como decorar até então, né? E estávamos cantando ali, sentado no meio do mato. Foram apresentar a música, eu estando na plateia, junto com os demais compositores. Eles cantaram a música e todo mundo se apaixonou. Ao olhar para o lado, eu já vi muita gente emocionada, aquele abraço sincero, né, com energia, com força, com manifestação de gritos e sapucais, enfim. Para mim, ali estava meu prêmio. Naquele momento, naquele festival, a gente ganhou com um contraponto. A música escolhida pelos Manancialeiros, como a que vai representar essa edição do Manancial, é Contraponto. Ali foi uma alegria maravilhosa, uma emoção maravilhosa, nem consigo descrever em palavras, né, tudo que eu senti ali. E o quão importante seria aquilo para a minha vida.
né? O destino do contraponto, eu gosto de pensar que ele me escolheu, né? A música Contraponto me escolheu. Paulo de Freitas faz a letra, entrega para eu musicar, o Fabiano me ajuda a musicar, ela vence o Manancial e eu volto para casa, não tinha gravação, nós não tínhamos tecnologia suficiente para gravar, e ela passa quase um ano só na memória, só naquele, olhando para o troféu e dizendo, eu ganhei o Manancial, esperando o próximo Manancial para chegar lá como o vencedor e entregar aquele troféu de volta, porque o troféu ele circulava. Existem várias músicas que saem desses encontros fechados e que transcendem e que vão muito mais longe que aquele momento ali, né? Estou um dia em casa e me liga o Joca Martins. E quando comecei a separar as músicas do repertório do meu segundo disco, na hora lembrei de Contraponto. Primeira pergunta para um dos compositores, não lembro se foi o Cristiano ou o Fabiano, disse, Tchê, tô pensando em gravar Contraponto, o que tu acha e tal? E aí um deles me disse, olha... Digo, mas eu só me lembro do meu verso, e mesmo assim, mais ou menos. Não sei se eu me lembro bem. Vamos ter que descobrir a letra, vamos ter que ligar para o Paulo Mendonça para ver se ele autoriza, para ver se ele tem a letra. Para recuperar a melodia, a letra, enfim. E aí que eu me deparei que eu só sabia a minha parte. Tinha esquecido a parte do Fabiano. O Joca chega lá em casa, na época com um gravadorzinho assim, de fita cassete, e gravei a minha parte. Digo, olha, eu só sei essa parte, a outra parte tu vai ter que te reunir com o Fabiano, ou me reunir com o Fabiano, para que nós possamos novamente relembrar a música. Peguei um gravador, fui no Cristiano, cantou a parte dele, fui no Fabiano, cantou a parte dele, juntei as duas partes e a partir daí eu fiz a guia para Contraponto. A música ficou de forma integral depois da minha, digamos assim, pesquisa, né, da minha busca de contraponto. Nós gravamos inteira juntos, eu e o Cristiano cantando direto, toda a música. Com a chegada do Jari, se fez mais vocal, se dividiram os versos. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte. Quando o Joca Martins me convidou para gravar esse tema junto com ele no disco, mais o Fabiano Bacchieri, e foi quando eu conheci o Contraponto. Ali eu vi que era um grande tema, que era com certeza uma música que ia, como a gente diz no meio musical, uma música que ia estourar. E vale a pena dizer também que essa gravação do Joca Martins permanece ainda inédita. Inclusive eu não conheço também. Gravei, mas nunca vi ela depois terminada. Ela novamente seria esquecida. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo. É o contraponto de beber aurora. Tempos depois, o Cristiano Quevedo mandou esse tema para um antigo festival que nós tínhamos em Pelotas, que era o Sírio, né? Canto Interuniversitário. Naquele tempo eu estava na faculdade, o Cristiano também estava na faculdade, o Fabiano não sei, parece que sim também. Estávamos dentro do necessário das características do regulamento para participar do festival, haja vista que só participavam universitários. O Sírio, Canto Interuniversitário Rio-Grandense, era a sua 5ª edição. Festival esse que também era presidido pelo Frutuoso Luiz Araújo. Veja quantas vezes o Frutuoso e sua energia, sua generosidade participa dessa história. A Contraponto continua inédita, né? Porque esses festivais, como o Festival da Barranca, o Manancial e tantos outros que surgiram inspirados no Festival da Barranca, a música continua inédita. E eu pedi para o Joca, olha, me dá aquela gravação. A gravação já estava, Joca Martins, Fabiano Bacchieri e Jari Terres. Me empresta aquela gravação que eu vou mandar ela para o festival. Se passar, eu entro no teu lugar. E nós fomos defender esse tema. Aí subiu no palco eu, Fabiano Bacchieri e Cristiano Quevedo. E eu vou cantar juntamente com o Fabiano e o Jari, Contraponto. A música
talvez mais aplaudida da noite. A música foi um sucesso já na sua primeira apresentação em palco, com público. Eles fizeram uma apresentação de gala. Levantaram o público que estava lá no... Foi a música mais popular do festival. E no domingo, né, fomos para lá. Eu, Jari, Fabiano. O grupo musical era composto pelo Jucá de Leon na percussão, o Márcio Rosado no violão e o Negrinho Martins no contrabaixo. Vamos para o palco, nós os três cantores ali à frente, tínhamos decidido um figurino, né, de chapéu e poncho baeta vermelha. Através do voto popular, ela foi aclamada como a música mais popular do 5º Canto Interuniversitário Rio-Grandense, nosso saudoso e querido Círio de Pelotas. E aí, deu pernas, deu asas para o contraponto seguir seu caminho. Obviamente, na voz do Cristiano Quevedo, que nunca deixou de lado, e do Paulo Mendonça, que mostraram para nós esse belo trabalho e que continua cada vez melhor. O melhor de estar num teatro glamouroso como é o Teatro Guarani e poder ouvir a essência das músicas que são apresentadas no palco. Aqui no 5º Distrito de Piratini, na fazenda do Dr. Frutuoso, Luiz Araújo, Cabanha Redomona, nasce Contraponto. E eu posso dizer que ela renasce no palco do 5º Círio, Canto Interuniversitário Rio-Grandense, lá em Pelotas. Já no disco do festival começou a rodar essa música bastante nas emissoras de rádio. Depois foi para o disco do Cristiano. A força que o Contraponto fez para estar presente na vida de todos nós hoje é tamanha. Após o acontecimento do Círio, do festival, fomos para o estúdio, gravamos a música para fazer parte do disco do Círio. E eu pedi a gentileza do Círio para usar o mesmo fonograma para colocar ela num disco meu, né, disco de carreira, onde ela não estava. A música Contraponto não estava entre as relacionadas para esse disco. Coloquei ela lá, o disco se chama Destinos. Ela é a 12ª faixa do disco Destinos. E o disco sai, percorre sozinho também a sua caminhada. A gravadora me convida para fazer uma viagem pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, de divulgação da música de trabalho, que coincidentemente também nasceu aqui no Manancial. A música Madrugadas Gavionas, uma parceria minha com o Jairo Lambari Fernandes. Chegava nas rádios de todo o Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina, os radialistas me recebiam com todo carinho e respeito para divulgar o meu trabalho, e todos me diziam assim: que maravilha essa música especial, mas aqui a que mais está tocando é Contraponto. A música que puxa o disco aqui na minha cidade, aqui na minha rádio, é Contraponto. Sendo que em Santa Catarina, a rádio Menina tinha uma coletânea chamada Tchê Menina. E ela escolhia canções de diversos artistas, colocava ali naquele disco, e aquele disco era um disco comercializado também. E a música Contraponto foi escolhida. Rádio Nativa FM de Santa Maria e Rádio Planalto FM de Passo Fundo também fizeram a mesma coisa. Sendo que a Nativa ainda fez um festival, Festival Nativa FM. E a Contraponto foi o primeiro lugar. Então, ela novamente faz a sua trajetória sozinha. Novamente, ela não era a música de trabalho do disco e ultrapassa as outras 12 composições e acaba puxando o disco, como a gente diz, e sendo a música mais executada nos programas de rádio daquela época. E, para minha alegria e gratidão eterna, até hoje, ainda é a música da minha carreira que mais
é executada nas rádios de todo o sul do Brasil. E se tornou, né, um clássico que é hoje, né, da nossa música, e criado como diz, num momento singelo, né, num encontro inesperado, dá para dizer, né, porque era a primeira vez que o Paulo de Freitas Mendonça vinha ao Manancial. O Cristiano acho que era a segunda. Isso é maravilhoso, né, saber que o contraponto, que o Cristiano, o Paulo de Freitas Mendonça, o Fabiano fizeram um trabalho aqui no 5º Distrito de Piratini, naquele dia e naquele momento, de uma forma totalmente despretensiosa e simples, e que chegou nesse ponto, né? De hoje a gente está aqui falando sobre uma música que virou um acontecimento há 30 anos atrás, praticamente. Então isso é lindo. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber auroras quando ceva a alma para sorver o amargo. O meu primeiro contato com a obra Contraponto, eu ainda tinha uns 17, 18 anos, estava saindo da adolescência, estava saindo do ensino médio, mas já era músico, já atuava nos festivais e tinha aquela sede, né, de consumir boa música para ter inspiração, enfim, para compor também. E quando surgiu o Contraponto, ela estourou de maneira que só se falava nela. Mas eu não havia escutado ainda, mas já escutava muito falar sobre a música. Ah, tu já ouviu o Contraponto? Baita música do Cristiano Quevedo, né? E comprei o CD do Quevedo, Destinos, que tinha a 12ª faixa, Contraponto. Aí cheguei em casa e já fui escutar. E, bom, uma baita obra, belíssima obra, né? Uma melodia simples de se compreender, muito bem interpretada pelos vozeirões, né? Do Baqueri, do Jari e do Quevedo, aquelas 3 vozes muito fortes, né? Principalmente no estribilho, quando cantavam juntos. Tudo aquilo era muito marcante. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber a aurora quando ceva a alma pra sorver o amargo. Esse silêncio que me traz distância. Em qualquer gênero de música que eu escutava, sempre o que mais me chamava atenção sempre era a mensagem da letra, né? E a letra era muito impactante por trazer essas questões das antíteses, né? Na época eu ainda era um adolescente, mas com aquela visão daquele adolescente que está se tornando adulto, que está cheio de crises e tal, aquilo já me impactou, essas questões de o que fazer, né? Partir ou ficar, lutar ou ficar conivente, né? Essas coisas são fortes no adolescente e a obra me marcou, a letra da obra me marcou bastante nesse sentido. Eu sempre digo que o compositor deve escrever com uma certa diferenciação aquilo que o público depois vai assimilar como bonito, mesmo que porventura ele não entenda o porquê que é bonito. O que é a Contraponto? Ela tem esta anáfora nas 4 estrofes, ela tem uma série de antíteses na letra. Nas estrofes eles se contrapõem, dentro das estrofes eles já se contrapõem. E o primeiro se contrapõe ao último. A linha melódica dessa composição é maravilhosa, porque ela começa no seu arranjo original, lá na sua primeira gravação, que foi a que realmente aconteceu, né? Ela começa calma, tranquila, serena, como quem diz, prestem atenção no que eu vou dizer. Aí depois ela vai crescendo e já na segunda parte ela entra no seu ápice. Então, os compositores da música, da melodia, que são o Cristiano Quevedo e o Fabiano Baqueri, tiveram uma sensibilidade ímpar. E isto é também muito importante para o sucesso da composição. Eu me arrisco a dizer que o Paulo teve uma genialidade aí, teve uma luz
maravilhosa ao escrever toda a letra do contraponto. A primeira frase do contraponto nos diz: este meu jeito de alçar a perna. E a última frase do contraponto se refere a ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Ou seja, a primeira frase, o primeiro verso e o último verso também é um contraponto. Porque quando se faz um trabalho, se faz, eu pelo menos, faço interiorizando, faço aquilo que eu gostaria de mostrar para mim mesmo. Que eu gostaria de que a minha alma se saciasse com aquilo. E acabou saciando a alma de muita gente. E eu acho que é isso que me parece importante quando se produz um trabalho. É fazer aquilo o mais autêntico possível, o mais profundo da sua alma, porque aí aquelas pessoas que têm uma identificação, uma sincronia, uma empatia com todos os teus sentimentos, aquelas pessoas vão ter uma empatia com a composição, com a obra. A música contraponto tem um sentido, para cada pessoa, cada verso dela tem um sentido. E vai passando o tempo e ela vai fazendo mais sentido ainda, ou pessoas vão descobrindo que a sua vida passa e a música faz sentido com ela. Esse negócio de viajar, trabalho, dá uma saudade na gente. Não é sempre que a gente pode se pilchar assim, longe do pago, tomar um mate. Mas tem certas coisas que a gente guarda muito, e estão muito acessíveis. Às vezes dentro de um avião, num quarto, na hora que a gente está agoniado, porque está longe de tudo, a gente se vale da arte, se vale da música. E a gente tem aquelas que puxam mais a gente. E eu fiz do contraponto, que agora faz essa data mágica, uma das minhas marcas, quando a gente está longe do pago, fazer a conexão, puxar um pouco a armada, encolher o laço. E passei a ser um cara assim que faz também dessa música, disso que fala de liberdade, de família, da lida do campo, a proximidade que eu tenho com a minha terra e até com coisas que eu nunca fiz. Esse é um contraponto. Meu contraponto é estar longe da terra, mas perto da nossa cultura. Que bom que o contraponto está de aniversário. E que bom que a gente pode, em qualquer lugar do mundo, estar curtindo esse maior grande sucesso do nosso querido Cristiano Quevedo. Bom, contraponto é uma música que resume, acho que resume a minha vida. O meu início, ali a minha faculdade, foi a música da minha formatura, e uma música que eu tenho uma identidade muito grande com a música, com a letra da música e com a melodia, com toda a música. Naquele início, quando eu estava saindo daqui, tinha sido transferido para São Paulo, então ela faz esse contraponto, tu vai, mas tu mantém a tua origem, tu mantém a tua humildade, tu arrisca, tu briga. E hoje eu voltei para o meu pago, voltei para minha querência, moro aqui, vivo aqui, trabalho aqui, então eu fiz todo o ciclo ali do contraponto, desde o início, o meio, e estou aqui de volta, espero ficar bastante tempo, mas já estou ficando tordilho. Bueno, Contrapunto, eu conheci a música Contrapunto em 2018, foi a primeira música gaúcha que eu escutei. E aí comecei a indagar um pouco mais no resto da música gaúcha. Esse foi o começo de amor pela música gaúcha da minha parte, E aí, quando eu tive a oportunidade de ver essa ideia de fazer o contrapunto e essa mistura entre Lucia Chape, Copla Alta e Cristiano Quevedo, foi como uma conjunção entre três gerações
para mim, de folclore, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. E aí, para mim, é uma canção que tem muita coisa boa. Marca muitos valores humanos, mas também os valores gaúchos para nós, pelo que fala a canção em si. Então era para nós como um himno, como algo lindo de fazer e que poderia ter uma conjunção muito boa, e a gente recebeu dessa maneira. Foi uma canção muito bem recebida, a gente recebeu muito bem a Cristiano no Uruguai, recebeu aqui os guris muito bem no Rio Grande do Sul, e isso é o que faz a música, né? A união das pátrias, a união dos povos, isso também é o folclore. Contraponto nos traz uma mensagem muito importante. Uma mensagem do que é grandioso e, por outro lado, do que também é. Vejam, ser um gigante para lutar pela liberdade e, ao mesmo tempo, ter humildade de juntar terneiros só demonstra a grandiosidade da pessoa que só é um gigante porque é humilde. Aliás, um gigante sem humildade não é um gigante, é um arrogante. Saber buscar o novo sem reacender as brasas demonstra inteligência emocional. Ou seja, contraponto. Junto dessa mensagem linda, importante, com os arranjos que tem, com a musicalidade formando esta milonga maravilhosa, é sim uma das mais importantes composições da história da música sul-brasileira. Parabéns aos autores. Todo mundo um dia sonha em retornar para aqueles lugares onde tudo era sonho. Contraponto, para mim, além de ser uma grande obra musical e poética, é quase um pequeno manual de vida. Um pequeno manualzinho que traz um resumo de o que é a vida, de que é essa trajetória da vida, onde você caminha entre os extremos, sempre buscando o seu lugar ali, o lugar de equilíbrio, que também nunca é no meio. É sempre mais para um canto, mais para o outro. Este silêncio que me traz distâncias, né? Porque estar falando do contraponto é viajar, é andar muito longe. Eu já andei muito longe com o contraponto. E espero ainda andar mais. Né? Contraponto, a própria palavra já diz, né? Está sempre trazendo dois sentidos. E a música contraponto tem 4 versos, 4 estrofes. Este é o fato do contraponto. O contraponto é justamente isso. Uma ideia se contrapondo à outra, dentro desta questão das antíteses. Como cada estrofe traz questões antigas da humanidade e recorrentes, né? O ser humano muda, a sociedade muda, mas há algumas questões que sempre perpassam, e essas questões são trazidas neste poema, né? Por isso a universalidade dele. Né? Quando eu ouvi, eu achei interessante, porque era um programa nativista, e aquela música Contraponto já me veio à memória, a interpretação de que contraponto é uma ligação filosófica, que muito pouco usada nas composições do universo campeiro, né? A partir do título, ele já faz aquele chamamento, né? Porque contraponto era o método de trabalho do Platão, que trabalhava problematizando aquilo que os seus seguidores, os seus alunos tinham como verdade. Então, as nossas certezas sempre tão incertas, e o método é, então, dialógico. Entendo o contraponto que a grande contribuição à democracia. Sem contrapontos, não há possibilidade de uma vivência democrática em nenhuma das relações possíveis. Ela é totalmente atemporal. Ela pode servir para qualquer época, porque ela é uma comparação de vida.
Ela é uma comparação de vida. Quando a gente é novo, a gente tem mais força, mas hoje eu quero mais quietude. São os contrapontos da vida. E eu lembro que a estrofe que mais me marcou foi a terceira, que entrava cantando o Jari, porque falava da coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade, né? E aquela fase da minha vida, acho muito normal, né? É a fase que a gente é meio transgressor, a gente não concorda com as coisas, a gente quer mudar tudo, né? O contraponto tem muita verdade, tem muita energia nas palavras. E quando cantada, ela se torna uma linguagem universal. Eu já cantei ela em outros países que não falam a língua portuguesa. Ela já foi traduzida por espanhol e gravada no Uruguai pelo grande ícone da música uruguaia, meu querido irmão Pepe Guerra. E aí eu mesmo produzi essa versão em espanhol, porque não pode ser uma tradução literal, porque algumas palavras mudam, né? E o Pepe Guerra gravou nesse disco e acabou também sendo reconhecida no Uruguai. E ela vai transcendendo a sua própria origem, que nasce aqui, no festival fechado, e ganha o mundo. No período em que estávamos fazendo um show de música latino-americana com o Raul Quiroga, o Americanto, nós também produzimos uma nova versão da Contraponto, uma versão em portunhol, entre aspas, né? Então eu fazia um recitado em português, entrava o Raul Quiroga cantando em espanhol e posteriormente o Vinícius Santos cantando em português. Foi uma versão também que foi muito bem aplaudida pelos palcos. Nós fizemos durante alguns anos esse espetáculo e acabou também nos dando muita satisfação. À medida em que eu fui amadurecendo, enfim, fui me formando, estudar filosofia, a letra foi ganhando mais cores, né? Os estoicos, eles diziam que o principal ponto para uma vida bem vivida é você atingir o equilíbrio, né? Então você precisa conhecer os extremos e atingir o seu equilíbrio, né, entre esses extremos, né? O poeta, ele já trata isso como algo da condição humana, né? Não chega a ser um dilema. Ele não trava uma relação com essa realidade de achar que aquilo é um problema. Não, ele aceita aquela condição e ele diz: eu sou assim, eu sou esses universos, eu sou esse cara que peleia de adaga quando não concorda com algo, mas que é altamente pacífico quando convive com um idoso, que acena aos velhos e respeita, né? Quando aceita o seu destino, né, de ajuntar terneiros, né, quando simplesmente, pacificamente trabalha e produz, né, e reproduz aquele seu cotidiano, que é o contrário de você querer lutar e mudar algo, né? E isso está em todos nós. Ajuntar terneiros, acenar aos velhos, é um gesto do homem do campo, que muitas vezes tem que, entre aspas, pelear de adaga, ser um gigante pela liberdade ou pela dignidade. Este homem do campo é um homem gentil, é um homem delicado é bruto na hora que necessita enfrentar um trabalho bruto. É bruto na hora que precisa enfrentar uma situação que lhe exige coragem. Mas na hora de juntar um terneiro, de desatolar uma res, de descornar, ele é delicado. Porque imagina, descornar um novilho é quase uma cirurgia e isso requer delicadeza. Então isso que eu quis demonstrar nesse trecho da letra, que o gigante pela liberdade é o mesmo gaúcho que junta um terneiro, bota na cabeçada da encilha e leva para curar ou para proteger. Então, mesmo que acena com carinho aos idosos, é o mesmo que é gentil com as mulheres, com as crianças, enfim.
o gaúcho que eu retrato, procuro retratar o homem do campo, o homem do campo afora. O contraponto, para mim, sempre teve essa mensagem. São dois opostos muito grandes e todo mundo tem esses opostos. O próprio verso, esse silêncio que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu. Pô, tu é tudo, tu é alto, tu é forte, tu tem o mundo. É o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Tu é nada, tu tá na beira do fogo, tu tá desse tamanhozinho. Essa música é toda assim, ela é toda contrapontos de grandeza e de coisas pequenas, mas as coisas pequenas têm tanto valor quanto as coisas que tu acha que têm um poder maior. O fogo está muito presente na vida do gaúcho, principalmente o fogo de chão. Ali onde se batizaram as mais importantes questões da nossa querência, o fogo de chão. Nos mates de galpões, nas prosas, na irmandade do fogo de chão. Aliás, o fogo de chão é nobre. Ele é tão nobre que eu procurei colocar nessa letra medir 1 metro e pouco quase como uma reverência do homem ao fogo. O pensador sempre que me vem mais forte no contraponto é o Platão. Ele acreditava que existiam 2 mundos, o mundo da matéria, o mundo prático, o nosso mundo, e o mundo das ideias. E que a verdade estava lá no mundo das ideias e que nós podíamos atingi-las através da nossa reflexão. Nosso intelecto atinge as ideias. Mas existe uma técnica para ir subindo de ideia a ideia, ele chamava de dialética, que era um contraponto entre ideias contrárias. Você tem uma ideia que afirma algo, você vai trazer uma ideia que nega esse algo. E desse choque, desse contraponto, você vai ter uma terceira ideia. Essa terceira ideia vai ter uma outra ideia que ele nega. Então, um novo choque vai trazer uma próxima ideia. E assim você vai subindo nessa escada, até atingir a verdade. E a poesia contraponto, a letra de música contraponto, ela vai trazendo justamente essas antíteses. Ele chamava, a ideia que afirma é uma tese e a ideia que nega é uma antítese. Ela traz essas antíteses e posiciona o personagem nelas. Se hoje eu estou na tese, mas eu também em outro momento estarei na antítese. E isso sou eu, esse choque. Porque o contraponto ele parte de uma afirmativa ou uma pergunta que vai ter uma antítese, que é o outro pensamento, e a conclusão para uma síntese. Então, ele uniformiza, harmoniza o pensamento das pessoas. Ele dá às pessoas o direito da palavra. As pessoas têm o direito de dizer e têm a obrigação de ouvir. Então, direitos e deveres, o direito da minha fala e o dever também de ouvir o outro. Desde antes do próprio Platão, haviam 2 pensadores gregos que marcaram a época, porque eles trabalhavam essa temática, mas de forma contrária. Havia o Parmênides, que dizia que a verdade estava no que permanecia. Tudo aquilo que você viu há tempos atrás e você consegue reconhecer muitos anos depois, esse elemento é a verdade de algo. As mudanças, elas são acidentes, mas a verdade não está nas mudanças. E havia um outro pensador, que veio um pouco depois, que era o Heráclito. O Heráclito, ele dizia que a verdade está na mudança. Existe a frase famosa dele, que nunca se pisa no mesmo rio 2 vezes. Porque se você põe o pé no rio e tira, quando você coloca o pé no rio na segunda vez, já são outras águas. E o seu pé mesmo, células morreram, outras células nasceram. Então, o Heráclito fala dessa questão de que a realidade é o que muda, é o que se move.
O poeta de contraponto, ele não está preocupado em dizer o que é a realidade, tudo é realidade, mas ele coloca bem claro, né? Eu sou esse que se move, esse que alça a perna e sai campo fora, mas eu também sou o que permanece, que fica tomando seu mate sem nenhum desejo de sair dali. E depois, na última estrofe, volta essa mesma questão, né, do movimento e da permanência. A audácia de buscar o novo sem pisar no rastro ou reacender as brasas, ou seja, a audácia de seguir em frente, de seguir modificando, de seguir querendo novas coisas e esquecer o que ficou para trás, né? Essa audácia é o contraponto de ter prenda e filhos e ficar de cabelos brancos, né, ao redor das casas. Cruzei os olhos aqui no potreiro das casas, da fazenda, da cabanha Redomona, e é como se eu estivesse aqui chegando pela primeira vez, sonhando em registrar de uma outra forma, agora com um outro olhar, né, um olhar mais maduro, essa audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro, que é, para mim, uma filosofia, para mim é algo que eu busquei. O Paulo conseguiu, sem saber que eu buscava isso, escrever, e eu me apropriei dos versos do Paulo para seguir à frente da minha caminhada. A música, por si só, ela é universal. É a única linguagem que tu, em qualquer canto do mundo, tu consegue entender. Porque exterioriza sentimentos, energias. E hoje eu me sinto orgulhoso por dois motivos. Um, por ter feito parte da primeira gravação original do disco do Joca, e também, depois, da versão que todos conhecem, é a que mais conhecida até hoje, que é a versão do Festival do Sítio. E depois de 25 anos, cantamos da forma original essa música, eu, Jari e Cristiano, no São Pedro, que foi maravilhoso. A gente, inclusive, vamos todo mundo de baeta colorada e chapéu, que nem a gente foi no Círio. Então foi uma coisa muito, muito bacana aquilo ali. Nós estávamos no teatro, que nem nós estávamos aqui em Pelotas, no Guarani, só que em Porto Alegre. Foi especial aquele momento. É interessante esse fato, né? Cantaram no Teatro Guarani, no Círio, e depois nunca mais cantaram junto a música ao vivo para um público. 25 anos depois, no Teatro São Pedro, outro teatro também digno de um público que senta para escutar. E aí, claro, a música já estava na mente das pessoas, muitos escutaram de pé pela emoção, mas era um palco digno como foi o Guarani, 25 anos depois. Ou seja, uma canção que 25 anos os mesmos intérpretes não cantam e é sucesso, alguém me explique isso. É o contraponto de ajuntar terreiros e acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda em filhos e fica tortilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda em filhos e fica tortilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda em filho. É o contraponto. Graças, Porto-Alegre. É o contraponto de ter prenda em filhos e fica tortilho ao redor das casas. É o contraponto. Prenda em filhos ao redor das casas. Graças. Viva o contraponto!